Datacracia, por Luli Radifária. Você é sempre bem-vindo ao nosso Datacracia. Tema de hoje, jornalismo computacional. Ô Luli, o que é isso, jornalismo computacional? Pois é, meu velho, os nossos tempos acabaram. É jornal feito por algoritmo, sim. É artigo de jornal, é notícia, etc., feito por computador sem nenhuma intervenção humana. E isso é cada vez mais próximo da realidade. Mas dá para ler, para tomar um texto de máquina como algo humano? Mais fácil do que parece. Se você pensar, o texto jornalístico, ele tem padrões estatísticos. É claro que o ser humano não é capaz de ler, mas a máquina é capaz de entender muito bem. Então, o determinado uso de certas coisas, certas expressões, certos verbos, certas estruturas, é muito fácil você ver um conjunto, ainda mais um conjunto muito grande, como um conjunto de um jornal de circulação nacional. É muito fácil você ler todo aquele corpus de texto e falar assim, legal, então para fazer um texto desse é necessário isto. Aí você junta uma informação automática, como por exemplo uma informação meteorológica, dá àquilo uma carga, um estilo jornalístico, e aquilo é tranquilamente feito por uma máquina. Já fizeram inclusive alguns discursos na ONU completamente por máquina. Qual seria um bom uso para a inteligência artificial no jornalismo? Pois é, né? Esse uso da máquina substituir o homem é controverso e é, numa parte das vezes, pobre, porque o homem ele tem sempre uma flexibilidade que a máquina não tem. Mas um bom uso seria a checagem automática de fatos. Quer dizer, para um bom jornalista hoje, escrever um texto, ele precisa checar o fato, checar se aquilo que ele está escrevendo procede. Ainda mais quando você faz uma coisa investigativa, uma denúncia, você precisa se garantir, claro, para você não tomar um processo contra você. Ora, daqui a pouco, eu espero que tenha, você vai ter algoritmos verificando notícias. Então você recebeu aquela notícia meio aterrorizante no WhatsApp e logo do lado vem um selinho dizendo, olha, essa notícia é 20% verdade. Então é mentira, né? Essa notícia é 99% verdade. Ou seja, o mesmo algoritmo que hoje é usado para escrever textos, ele seria usado para ler o texto e verificar na internet se isso é real e trazer essa resposta para você. Porque isso é hoje o que as pessoas pedem para que você faça, né? Mário, não acredita em qualquer coisa que você lê na internet, vai checar a fonte. Mas checar a fonte dá muito trabalho. Então, se a máquina puder checar a fonte para mim, ia ser um uso ótimo. Então, o fim está mesmo próximo? Olha, eu já tive mais medo do jornalista ser substituído por uma máquina. Na verdade, eu acho que a máquina vai substituir, sim, aquilo que a gente chama hoje de agência de notícias. Sabe, aquela coisa mais bruta, mais seca, do tipo quem ganhou tal eleição ou onde está um furacão. Aquele fato narrado, aquele fato que simplesmente não tem nenhuma interpretação. Agora, o jornalismo de opinião, um comentário, esse é muito difícil uma máquina substituir, e principalmente o jornal pequeno, o jornal de bairro. Vamos imaginar que você está numa comunidade pequena ou você está num condomínio de prédios muito grande, que também não deixa de ser uma comunidade pequena. Não há interesse para uma máquina fazer aquele jornalismo. E, de repente, há um enorme interesse da comunidade em sustentar o jornalismo. Então, eu acho que o jornalismo vai acabar voltando ao que era no final do século XVII, começo do XVIII, em que a circulação ainda não era nacional, mas ele era muito importante para a manutenção e coesão da comunidade local. Eu sou o Mário Santi e conversei com o professor da ECA, Luli Radifária. Datacracia, por Luli Radifária. Bibliomania, por Marisa Midori. Bom dia, professora Marisa Midori. Estamos aqui de volta em 2020, né? Como foram as férias, o Natal, o Ano Novo e quais são as novidades agora para esse ano? Bom dia, Cláudia. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. As férias foram ótimas, as festas também. Espero que as festas tenham sido muito boas tanto para você quanto para os nossos ouvintes. E há várias novidades que saíram quentinhas agora no mês de janeiro e nós iniciamos a nossa coluna Bibliomania com todas essas novidades editoriais de livros sobre livros. E Cláudia, queria dizer uma coisa para você. Ano passado, não sei se foi ano passado ou no comecinho desse ano, eu fiquei muito triste com a notícia do nosso presidente
quando ele desqualifica num discurso direto do Palácio da Alvorada, quando ele desqualifica a leitura e os livros. Eu estava em viagem, inclusive visitando as missões jesuíticas, onde, na parte argentina e paraguaia, os jesuítas instalaram tipografias e chegaram a imprimir livros junto com os guaranis nesta região. E naquele momento eu fiquei chocada, porque, na verdade, essa desqualificação do livro e da leitura é muito grave, como pretendo falar na semana que vem, quando comentar um outro livro. Mas isso me deu muita vontade de continuar a coluna Bibliomania, porque, de alguma forma, nós estamos na vanguarda, não é? Porque a nossa coluna trata justamente dos livros, da leitura e desse universo tão maravilhoso da cultura escrita. E a outra alegria veio quando eu recebi Masao Ono, editor, um belíssimo livro escrito por José Armando Pereira da Silva e editado pela Atelier Editorial. Eu gostaria de iniciar o ano com o Masao Ono porque eu acho que é começar o ano com o pé direito. Por quê? Em primeiro lugar, eu não conheci o Masao Ono, eu não tive a sorte de o conhecer. Mas todas as pessoas queridas que gostam de livros, quando comentavam sobre o Masao Ono, elas só tinham elogios sobre ele. E isso foi despertando a minha curiosidade, não é? Então, de alguma forma, quando eu recebi esse livro e li a introdução do José Armando Pereira da Silva, eu percebi que o escritor também teve essa grande sensibilidade de perceber que era a hora não apenas de escrever um livro. O Masao Ono faleceu em 2010, então podemos dizer que são anos, né, quase uma década de produção, mas também de criar todo um movimento pela recuperação, salvaguarda e catalogação dos livros que ele editou a partir de 1964. Então hoje nós temos a sorte, a fortuna de contar com uma coleção dos livros editados pelo Masao Ono na importantíssima Biblioteca Mário de Andrade. Todo esse movimento começou há 10 anos, com o apoio do então secretário municipal da Cultura, o professor Calil, o Carlos Augusto Calil, meu colega lá da ECA, e a partir daí os trabalhos, as homenagens se converteram nesse belo livro. Professora, e como foi organizado o livro? Quais são os destaques? Bom, vou falar rapidinho porque há muitas coisas e o nosso tempo está acabando, não é? Então eu deixo os detalhes para os nossos ouvintes. Mas se trata de um belíssimo livro cheio de imagens, no qual o autor logrou reunir nesse livro aproximadamente 200 títulos. Dessa reunião, ele destaca o aspecto artístico dos livros, mas também ele apresenta algumas histórias do contexto da produção e uma ficha catalográfica minuciosa de cada livro. Esse levantamento parte dos anos 60 e vai até os últimos dias de trabalho desse grande editor que foi Masao Ono. E eu fico por aqui, aguardo vocês na semana que vem. Professora Marisa Midori conversou com Cláudia Costa. Bibliomania, por Marisa Midori. Entender estrelas. Uma viagem pela astronomia, por João Steiner. Desde 2004, o Prêmio Show reconhece personalidades que deram contribuições notáveis à ciência em seu campo de conhecimento. A premiação é realizada todo ano pela Fundação Show em Hong Kong e inclui 3 categorias: astronomia, ciências da vida e medicina e ciências matemáticas. Apesar de não ser tão famoso como o Nobel, o prêmio em dinheiro é até maior, $1.200.000. Professor João Steiner, esse é um dos únicos prêmios desse tipo que colocam a astronomia como uma categoria própria, né? Sim. Veja que o Prêmio Nobel, que é muito conhecido e que já existe há bem mais de um século, né, tem diversas categorias, né? E os astrônomos têm sido aquinhoados com esse prêmio. Nas últimas 3 décadas nós tivemos cerca de 7 ou 8
prêmios Nobel de Física atribuídos a astrofísicos, que de uma certa forma está na área das ciências físicas, né? Então isso foi um reconhecimento da astronomia e também do alto grau de desenvolvimento que essa ciência adquiriu e o respeito que ela adquiriu no contexto das ciências físicas, né? Agora, esse prêmio Shaw, ele foi instituído há bem menos tempo, ele existe há 2 décadas, né? E reconheceu a astronomia como uma das 3 disciplinas que ele atribui os prêmios, né? E esses prêmios têm sido atribuídos realmente a grandes descobertas, vários deles que receberam o prêmio Shaw na área da astronomia, posteriormente receberam o prêmio Nobel, o que comprova a qualidade e o cuidado com que esse prêmio é atribuído. Isso, de uma certa maneira, também é um reconhecimento dos grandes avanços que têm ocorrido na área da astronomia, na área do nosso conhecimento do universo, não é? É um grande fascínio que a humanidade tem por conhecer melhor o universo em que nós vivemos, e a astronomia tem possibilitado exatamente isso. Fazer medidas cada vez mais precisas, elaborar teorias cada vez mais abrangentes que explicam a origem e a evolução do universo em que nós vivemos, que é uma questão que diz respeito às, digamos, às dúvidas, às perguntas e à curiosidade de cada ser humano. Então, acho que nesse sentido, o Prêmio Shaw é de fato um marco que prestigia a área da astronomia. E tem algum premiado que o senhor destaque? Olha, sim, os 3 prêmios Nobel de Física deste ano, o Peebles e o Major e o seu companheiro, todos os 3 já haviam ganho o Prêmio Shaw anteriormente, em versões anteriores, o que mostra que há digamos assim, reconhecimento de que o Prêmio Shaw é muito bem avaliado e atribuído com grande propriedade, né? Falta a mídia, de repente, pelo menos a mídia especializada em ciência, começar a dar mais atenção também, né, para esse prêmio. Eu diria que sim, mas eu acho que o Prêmio Nobel, de uma certa forma, projeta uma certa sombra pela abrangência... Pela história, né? E pela história. Não se pode negar que o Prêmio Nobel já fez história, né? E o Prêmio Shaw, ele é importante, mas ele ainda é desconhecido para muita gente na opinião pública e mesmo na área científica. Ele não é muito divulgado, não é? No entanto, como o valor monetário é alto, né? É maior até do que o Prêmio Nobel, então eu acredito que cedo ou tarde ele vai também acabar sendo reconhecido como um prêmio de grande valor. Professor João Steiner, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Luísa Caires. Entender estrelas. Uma viagem pela astronomia, por João Steiner. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. Professor Santiago, a sua equipe acabou de publicar um trabalho muito importante numa revista internacional sobre fadiga no desempenho dos atletas. Por que estudar fadiga é tão importante? Olá, ouvintes da Rádio USP. A fadiga não tem um marcador universal. Ela é muito misteriosa mesmo e é controversa entre diversos pesquisadores em ciência do esporte. Então, sempre quando o tema fadiga surge, existe uma série de questionamentos se o atleta estava mesmo em fadiga. Além disso, também existe uma certa discussão na ciência de quanto tempo perdura os efeitos deletérios de uma fadiga de um atleta. Então, pensando nisso, eu vou abordar na coluna hoje um artigo publicado recentemente, nesse ano de 2020, agora no início de 2020, no periódico Gate Imposter. Ele foi conduzido pelo aluno de doutorado do Laboratório de Biomecânica e Controle Motor, o Bruno Luiz de Souza Abedo, em conjunto com uma aluna de iniciação científica FAPESP, a Daiane Rodrigues Pereira, e teve colaboração de outros docentes que são do Laboratório de Biomecânica e Controle Motor, do qual eu faço parte, e eu fiz a orientação desses alunos. O trabalho é interessante porque ele mostra o quão rápido a fadiga interfere em tarefas, por exemplo, como a oscilação postural. Então, nesse artigo, o Bruno ele desenvolveu um protocolo de fadiga. Então, as
jogadoras de handball entravam no estado de fadiga e esse estado de fadiga foi verificado pelo desempenho na propulsão. Então elas faziam uma sequência de saltos, viu-se que esses saltos ficaram reduzidos após o protocolo de fadiga. E o mais interessante, o que deve ser notado nesse artigo, né, e quem procurar vai ter isso bem claro, é que durou por volta de 5 minutos os efeitos no controle postural, na estabilidade das atletas após o protocolo de fadiga. Então, encontrando aí meio que um período crítico, né, que foi feitas as medidas de 1 em 1 minuto, os 5 minutos é o período onde a fadiga ainda tem os seus efeitos mais acentuados e depois de 5 minutos começa a ter uma redução dos efeitos deletérios aí na postura das atletas em relação à fadiga. Então fica aí a dica, o que esse artigo traz de interessante é, quando você estiver fadigado, você aí que é atleta, fique atento até 5 minutos, que é um tempo aproximado aí que você vai ter os efeitos da fadiga na questão de perturbações que vão envolver o seu controle postural e também reduzir o seu desempenho. Após 5 minutos isso já começa a ser amenizado. Então é muito interessante esse artigo e é um trabalho da casa aqui produzido na USP de Ribeirão Preto, no Laboratório de Biomecânica e Controle Motor. Parabenizo aí o aluno de doutorado Bruno Luiz de Souza Abedo por uma publicação num periódico de extrema importância para a área também de ciência do esporte. Sua coluna está com novidades para as próximas edições. De onde veio essa ideia? As colunas agora devem ficar mais interativas e os ouvintes poderão participar sugerindo temas. Da onde surgiu essa ideia? Essa ideia veio do próprio ouvinte e de pessoas que escutam a rádio constantemente pela internet ou até mesmo no dia que ela é transmitida na sexta-feira. Muitas pessoas me encontravam e sugeriam temas. Falavam, por que você não fala desse assunto? Por que você não fala sobre tal assunto, sobre ciência e esporte? Então, pensando mesmo nesse pedido do ouvinte, vou deixar a coluna de uma forma mais interativa, ela aberta. As pessoas podem enviar aí a sua mensagem no meu e-mail ou, se não, entrar lá nos comentários da coluna e enviar uma sugestão de um tema relacionado à ciência e esporte. Então eu acho que dessa forma não fica uma coluna somente que, no meu caso, o colunista sugere um tema ou pensa num tema e traz a coluna cada semana. Então vai ficar muito mais trabalhoso, é lógico, porque a gente não sabe o que pode vir aí de pergunta, né, ou de inquietação do ouvinte, mas do ponto de vista de interação da coluna com a comunidade, com os ouvintes, fica muito mais rica. Sucesso para todos nós nesse ano de 2020 e vamos aguardar aí o que vem pela frente. Eu sou Rita Estela e nós ouvimos o professor Paulo Santiago da Escola de Educação Física e Esporte da USP, em Ribeirão Preto. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo. Na primeira participação de 2020, a professora fala de finanças e observa que a matemática não é exata para certas camadas da sociedade. Professora? Olá, Cido, ouvinte da Rádio USP. Bem, que o ano de 2020 nos seja leve e, se trouxer surpresas, só boas surpresas. Vamos começar a coluna deste ano com um pouquinho de literatura. Mas literatura sobre um tema que temos tratado com frequência já há 3 anos, que é o tema da desigualdade social, que está aumentando, que é crescente. Que era uma bandeira dos progressistas, hoje está na boca e nas preocupações de todo mundo, haja vista da voz. É espantoso que 1% da humanidade detenha a riqueza equivalente aos outros 99%. Isto é, 2 dezenas de pessoas têm riqueza igual a bilhões delas. Só que eu sempre me perguntei, número não é uma coisa que comove muito. De que matéria
são feitas essas pessoas que estão tão fora do que nós costumamos chamar de tribo humana? Bem, a gente sabe que a lógica da acumulação é fazer mais dinheiro não para comprar coisas e usufruir, mas fazer mais dinheiro para aplicar e fazer mais dinheiro e fazer mais dinheiro e assim ad infinitum. Agora, qual seria a lógica e a psicologia de um desses 26 extravagantes habitantes do planeta Terra? A resposta melhor que eu encontrei foi num livro do Graham Greene, que é um autor inglês, o livro Dr. Fischer de Genebra ou A Festa da Bomba. Foi escrito há 4 décadas, mas o Dr. Fischer é o que, de certa maneira, melhor personifica esse tipo de criatura. Ele é um mega multibilionário cuja maior diversão é organizar jantares em pequeno comitê para os quais ele convida pessoas do seu círculo, isto é, outros dos 26 mega multibilionários, e o seu divertimento é sujeitar as pessoas à humilhação para que elas ganhem um presente. Eu vou reproduzir o diálogo entre o Dr. Fischer e o seu genro, que é contrário a ele, que é, digamos assim, personagem polarmente oposta. Diz o Dr. Fischer para o genro: vejo que você tem o orgulho de um homem pobre. Jones é o nome do genro. Desejo descobrir se a ganância dos nossos amigos ricos tem algum limite. Se existe um até aqui e não mais longe do que isso. Se chegará um dia em que se recusem a merecer os seus presentes. Certamente, a ganância deles não está limitada pelo orgulho. Você pôde ver isso com seus próprios olhos essa noite. Como o senhor teria se sentado feliz para comer com Hitler, na expectativa de receber favores, não importa o que lhe servissem à mesa. Este é um retrato da minoria que está numa das pontas da desigualdade. Professora Marília Fiorilo volta na próxima semana. Ela conversou comigo, Cido Tavares. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo. Educação e Direitos. Professora Eunice Prudente. Professora Eunice, um ótimo retorno. Qual é o tema da coluna desta semana? Prezados, com muito prazer retornamos Educação e Direito, lembrando a todos que o direito à educação é um direito humano, social e fundamental, humano porque intrínseco ao ser humano a formação de ser pessoa e convivente, e também fundamental porque a nossa Constituição traz esse direito à educação, à informação entre os direitos indisponíveis. Então precisamos nos voltar principalmente para aqueles que estão com a personalidade num estágio de formação a criança e o adolescente, e temos já uma Constituição inclusiva, temos a partir dela o Estatuto da Criança e do Adolescente, levando o Estado, a sociedade, a família e, sobretudo, a escola para este compromisso com o direito de formar pessoas cidadãs. Professor, e qual é o papel da escola, já que esse é um direito fundamental do cidadão? Muito importante, porque é no âmbito da escola
que vai ocorrer uma convivência com os diferentes, com toda a sociedade. A sociabilidade, ela advém no ambiente escolar. Então o Brasil tem em Paulo Freire e outros pensadores da nossa educação informações muito importantes para a escola, para os profissionais do direito. Então, homeschool, ou um ensinamento que seja fora, né, da escola, é preciso ser muito pensado. Este não é o ideal, sobretudo numa república com histórico e formação do Brasil. O que nós queremos é viver o pleno direito, é o respeito, é a cidadania com participação política. Para tanto, a pessoa deve ser livre para pensar, para proceder e atuar, e isto começa já no ensino infantil, e a escola é fundamental. A gente quer viver pleno direito, a gente quer viver todo respeito, a gente quer viver uma nação, a gente quer ser um cidadão. Eu, Simone Lemos, ouvi a professora Eunice Prudente. Educação e Direitos. Professora Eunice Prudente.